A bendita, eu errei. Eu. Falou e eu falei bastante para a turma, né? Dei essa visão do que são as cargas, né? As cargas são consideradas de dois tipos: carga geral e carga a granel. A carga geral é sempre uma carga heterogênea e, de certa forma, embalada. E a carga a granel, ela é solta, totalmente solta, e é homogênea, ou seja, é a mesma carga. Então, essa é a diferença básica. Então, se eu falei de alguma forma embalada, já é carga geral, não é granel, porque a granel é sempre solta. Essa é a diferença, né? E que vocês da área do comércio exterior têm que, né, abraçar essa diferença. Ah, mas professor, eu não vou lidar com ela. Não, você não vai lidar. Lidar, que eu digo diretamente, né? Você não vai ser o operador, o transportador, mas você vai ter que saber dela quando a gente for falar do seguro internacional e do transporte internacional. Essa é a ideia. Turma, quem está chegando aí? Daniele, depois você vê com algum grupo aí como é que você vai fazer. Quem está chegando? Alguma dúvida aí na construção do exercício? Nenhuma dúvida? Muito bem, muito bem. Então, quem vai ser o primeiro grupo? Eu só falei que era o Matheus. Professora, a gente ainda está fazendo aqui. Ainda estão fazendo? Legal, legal. Vamos lá, não tem problema, vamos fazendo ainda então. Então, quem tiver dúvida, se quiser tirar alguma dúvida, já vai falando. Eu gostaria de perguntar uma coisa, professor. Peraí, Daniela, ingressa em algum grupo aí, Daniela. Vai lá, Vitor, desculpa. Então, eu queria te perguntar como a gente define o nível de risco e a frequência ou a incidência. Então, Vitor, você já definiu o risco, certo? Em parte, sim, um deles já. E já sabe a causa desse risco, já sabe o que vai levar esse risco a acontecer. Sim, mas seria tipo, por conveniência, tipo, eu acho que isso aqui deve ocorrer, tipo, não sei, ocasionalmente. Seria tipo isso ou eu posso olhar em algum lugar? Então, olha só, Vitor, o que a gente vai fazer é uma avaliação. O que é uma avaliação? É uma percepção sua, percepção do grupo, ok? Então, dentro da percepção do grupo, esse risco com essa causa, em termos de frequência, vai acontecer por causa disso, disso e disso. E se acontecer esse risco, qual é a severidade? Ou seja, o que ele vai afetar? Isso tudo é uma condição de percepção. Mas professor, eu posso pegar aquele acidente da Loguinha onde alguns containers caíram do navio? Pode. Sendo que se você pegar um acidente que você já sabe que ocorreu, aí é diferente. Se ocorreu, aí a condição da frequência é outra totalmente diferente. Então, por isso que vai depender sempre daquilo que você está focando. Se é algo da percepção de vocês, que vocês imaginam que pode ocorrer, é uma coisa. Se vocês sabem que aquilo já ocorreu, é outra coisa totalmente diferente. Mas como eu dei um exemplo de um transporte que ocorre normalmente, ou seja, o transporte nacional de containers em navio ocorre normalmente. Você pode ir para o lado daquilo que já ocorreu. Aí vai depender do teu grupo, tá, Vitor? Tá certo. Vamos lá, 12 participantes. Já está pronto, a gente Beleza. Já temos 12 participantes. Eu acho que se os grupos forem de 5, 6, já temos aí pelo menos uns 2 grupos aí que podem já... Vamos esperar um pouquinho, tá? Até 22h10, então, tá? 22h10 a gente começa a primeira apresentação. Mas se alguém tiver aí alguma outra dúvida, pode perguntar. Natália, aquela hora que você falou alguma coisa comigo, Natália?
Não, professora, eu só não entendi direito como que monta o quadro. Porque tu mandou em PDF. Sim, ok. Então, aquele quadro, a primeira coluna é a coluna do risco. Aí você vai colocar 3 células para o primeiro risco, para o segundo risco e para o terceiro risco. Depois da coluna do risco, tem a coluna da causa. Também mais 3 células para você escrever as causas. Então, você pode montar isso no Word, pode fazer um desenhozinho num papel sulfite. Depois que você colocou risco e causa, você vai lá para uma linha chamada categoria. Aí embaixo dessas categorias você vai colocar frequência, severidade e grau de risco. É assim que a gente monta de uma forma bem mais simples, tá? Existem outras ferramentas que você consegue, você já pega da internet e ela prontinha. Mas isso só foi para a gente montar hoje. Para vocês entenderem como uma empresa de seguro faz uma avaliação. Ela sempre faz avaliação em função da atividade que vai ser exercida. Cada atividade exercida tem lá uma possibilidade de risco oriunda de uma causa. E cada causa pode vir de uma frequência, de uma severidade e de um grau de risco. É isso que eu quero que vocês aprendam. Ah, mas professor, não vou conseguir fazer isso hoje. Não tem problema, a gente faz isso na aula de quinta e termina na aula de quinta. Mas é importante que vocês saiam bem fortalecidos com esse conceito. Fortalecidas também. Professor, eu tava pensando nisso, porque acho que não vai dar tempo da gente terminar tudo, Não, apresentar provavelmente hoje. todos os grupos não vai dar, mas não tem problema. A gente volta na quinta-feira, viu, Fran? Vocês têm que sair com uma base bem forte desse conceito, para que vocês, quando irão falar, né, com alguma pessoa de carga, alguma coisa assim, de transportadora, vocês teriam uma ideia do que nós estamos falando quando fala em categoria de risco. Alguém está próximo aí de terminar? Alguém já terminou um risco inteirinho? Já viu o risco, a causa, a frequência, a severidade e a categoria de risco? Alguém já conseguiu? Vocês estão muito discretos, hein? Vocês estão muito discretos. Se fosse na sala de aula, eu estava em cima de cada grupo, né? Puxando a orelhinha de cada grupo. Vitória, quem é teu grupo, Vitória? Vitória, na escuta, Vitória, na escuta.
Não, não saí não, turma. Só fechei a câmera. Não saí não. Voltei. Abri a câmera. Não saí não, tá? Viu, Marcela? Tô aqui. Alguém terminou aí, turma? Algum grupo terminou aí já? Galera, algum grupo terminou aí? Alguém está me ouvindo? Coloca o positivo aí se vocês estão me ouvindo. Muito bem, Giliard. Esse é o cara. Oi. Eu fiz uma coisa bem simples, mas que a ideia é só ver se a gente entendeu, né? Sim, a gente vai começar do princípio. Assim. Isso. Ó, eu coloquei no risco o tombamento do caminhão. Causa velocidade acima do permitido e curvas acentuadas. Dá licença, por favor. Obrigada. Severidade crítica, probabilidade ocasional e classificação do risco moderado. Aí eu fui fazendo com base nos slides. Tá, peraí. Vamos agora assim. Você falou tombamento. Então, esse é o primeiro risco, é lá na origem, né? Da fábrica até o porto. Ok. Aí ele tombou porque estava com velocidade excessiva. Isso. Certo? Aí, dentro dessa velocidade excessiva, você foi lá na frequência. Ok? Sim. Aí a frequência você colocou, desculpa, ocasional? Agora eu já me perdi. Peraí, deixa eu ver aqui minha tabelinha. Probabilidade ocasional. Ok. E aí, então, você está falando que é uma possibilidade de que caia, não que já caiu. É uma possibilidade, porque ele pode não estar acima da velocidade permitida e fazer a curva devagarzinho. Tá, legal. Então, quando a gente fala em ocasional, é isso que eu queria reforçar com vocês. Quando a gente fala em ocasional, é da possibilidade de ocorrência. Se a gente mudar para efetivamente já ocorreu, a gente já tem que ir para provável, porque já ocorreu. Tá? Essa é a única diferença. E aí, depois, na categoria do critério de severidade, você colocou? Crítico. Crítico. Por que você colocou crítico? O que é crítico? Que se virar, pode ocasionar uma fatalidade, é isso? Sim. O motorista pode se machucar ou pode ser um produto químico que vai causar danos ao meio ambiente. Tá, então aí você colocou o C, aí foi na linha do C até o 3 da severidade. Aí deu um número 3. E o seu critério de risco é moderado. Dentro de um critério de risco entre 1 e 5, ele está bem no meio. Então, se a gente fosse pensar em termos de valor de seguro, ele estaria bem no meio do valor do seguro. Certo? Certo. Beleza, é isso mesmo, Thalita. É isso que eu queria que vocês fizessem. Você fez o outro também? O outro risco? Eu fiz, mas todos ficaram como crítico, ocasional e moderado. Pode ser assim? Vamos lá. Pode. Fala o risco. O segundo risco. Incêndio. Incêndio no navio. Isso. E aí eu levei em consideração que o container não foi bem posicionado e ficou lá exposto a alta temperatura e pegou fogo. Ok, tá bom. Porque dava muito calor. Ok. E aí, vamos lá, continua. Agora você foi na frequência. Isso, espera só um pouquinho, por favor. Abaixa aí pra mim, por favor. Aí, ocasional também, severidade crítico e risco moderado. Aí, olha só, aí o crítico é em função da possibilidade de
mortes Sim. também, né? Chegar a óbito, algum dano material grande e a condição de menos de 1 milhão, né? Que a gente falou, né? Isso. Tá bom, ok, tá certo, tá certíssimo, é isso mesmo. E aí, Vamos o lá. terceiro, que é Isso. já aqui, eu usei a sua ideia mesmo da queda do container, porque ele não estava bem amarrado e deu Ok. crítica ocasional e moderado também. Legal, legal. Vocês conseguiram entender efetivamente que todo risco, olha só, todo risco, não estamos falando aqui, professor, mas você está falando que o risco, lembra quando a gente falou de perigo e risco? Perigo era aquilo que tinha possibilidade de ocorrência e risco era aquilo que a gente ocorreu, que já ocorreu. Nessa condição, a gente vai chamar de risco tudo, tanto o perigo quanto o risco, tá? A possibilidade de ou a ocorrência. Nesse caso, dessa avaliação somente, tá? Para cada risco que você identificou, existe a condição da causa, ok? Então, Thalita e grupos, né? Quando a gente avalia um risco e a condição da causa, esta causa ela pode ser bloqueada. A gente tem o slide 39, que a gente fala sobre os bloqueios dessas causas, mas nós não vamos entrar nele agora, não. Então, quando a gente fala dessa causa bloqueável, por exemplo, se a gente falar que no primeiro item do seu exemplo que você falou que o carreta podia tombar em função da alta velocidade. Para que essa carreta não tombe e ande na velocidade, o que a gente faz? Na teoria, seria colocar um limitante de velocidade naquele caminhão. Se o limite máximo permitido nas estradas de lá, para que não ocorra um acidente, seja 60, você coloca um limitante. Então, quando você coloca esse limitante, você leva essa condição de grau de risco moderado para um grau de risco menor. É isso que eu queria que vocês conseguissem entender quando a gente faz a avaliação do risco. Claro que eu não estou perguntando hoje quais são as ações para bloquear as causas. Isso vai ficar para depois. O que eu quero de vocês hoje é entender que há um risco, há uma causa. Para cada risco e causa, há uma frequência, uma severidade e um grau de risco. Legal, Thalita, muito bom. Quem é teu grupo? O Jorge e a Tainá. O Jorge e a Tainá. Nossa, só tem poucas pessoas agora, hein? Está pedindo mais 3 agora, tem agora, tirando o meu e o celular, tem 17 alunos, muito poucos, hein? Vocês voltaram assim, sem gás nenhum, hein? Legal, Thalita, A Tainá não muito conseguiu bom. voltar. Quem? A Tainá não conseguiu voltar. Tá, parece que o Bruno também não conseguiu, tem mais gente aí que está com problema de internet. Ok. Vamos lá, próximo grupo. Quem foi que conseguiu aí? Fran, conseguiu, Fran? Vitória Porto, Vitória Cacheado, Vitor, Natália, Rafael Fonseca, Giliardi. Olha, turma, eu acabei perdendo o print da primeira aula, hein? Eu vou dar um print daqui a pouco e aí eu vou considerar a presença só de quem está aqui, hein? Se vocês puderem avisar os outros aí a entrarem, seria bem melhor. 22 e 25 eu vou dar um print aqui nas nossas telas. Próximo grupo, turma. Vamos lá, turma. Faz aí que nem a Thalita Negrão fez. É isso mesmo, é assim que se começa. E foi muito bom. A apresentação foi muito boa. Ei, turma, o que aconteceu, hein? O que está acontecendo? Vambora, bora.
Conseguiu aí, Vitor? Terminou aí o seu? Ainda não está pronto, a gente está terminando de definir as coisas aqui. Mas o conceito já tá formado já. Fran, conseguiu, Fran? Terminou o teu, Fran? Professor, tu quer esquematizado ou a gente só te explica como vai ser? Não, pode fazer igual a Thalita fez. Vai falando. Você tem a Tá. primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Cada uma etapa é um processo. Tá Aí bom, você vou deixar fala listadinho aqui, eu já falo. Isso. Você fala do risco, você fala da causa e você fala dos graus de severidade, frequência e grau de risco. Não saí não, tá? Só desliguei a câmera um pouquinho. Pessoal, avisem a turma aí, 22 e 25 eu vou dar um print da presença, tá? Por favor, avisem a turma aí. Próximo grupo. Vamos lá, turma. Mais um grupo eu acabo por hoje. Eu fecho hoje. Mais um grupo só. Aí eu deixo vocês descansarem e a gente, quinta-feira, começa com isso bem cedinho, hein? Vamos lá, Vitor. O teu estava quase pronto. Vamos lá.
Gisele, conseguiu agora? Professor, consegui sim. Aqui a internet está bem ruim, mas eu consegui sim. Tô ouvindo o seu som, tá muito legal. Se gravar desse jeito, depois tu escuta. Ficou muito legal, parecia uma banda. Vamos lá, turma, mais um grupo só um grupo. A gente fecha por hoje, a gente encerra a aula de hoje. Vamos, Vitória Cacheado. Faz aí, Vitória. Eu acho que eu vou fazer esse exercício valer ponto, viu? Vai ficar legal, vai ficar legal. Se a gente fizer esse exercício valendo ponto. O grupo da Thalita já saiu na frente. Ok, Vitória Cacheado, entendi. Sua internet está muito ruim. Não tem problema. Vamos lá, então, Vitor. É o teu grupo. Fala só uma linha, então, Vitor. Só um. Risco. Tá, ó, basicamente, a gente escolheu aqui fazer com bateria de lítio, sabe? Bateria de metal ou de íon lítio, enfim. Os riscos seriam dano à carga, descarregamento de container e extravio de carga. Então, as causas seriam acidente, erro no manuseio de carga e extravio de carga. Propriamente é o risco e a causa. Então, olha só, gente... vamos devagar, Vitor. Vamos devagar. Certo. Escolhe uma linha. Danos à carga. A causa Danos seria à carga... Peraí. Danos à carga é o risco. Sim. A causa seria o acidente. Então, a causa seria o acidente. Qual acidente? É isso que a gente tem que entender, Vitor. Então, danos à carga. Então, eu estou transitando da fábrica até o porto da Bélgica. Eu posso ter danos à carga, isso é o risco. Mas por que eu vou ter danos à carga? É isso que você tem que entender. Isso, tá. A bateria de lítio, ela quando sofre algum tipo de impacto e amassa, ela pode liberar calor excessivo e perigoso, ela pode ampliar um incêndio já existente ou então começar um. Então, esse manuseio ele pode ser tanto no carregamento, seja de trem, no transporte local, quanto no próprio porto, no caso que seria o que a gente colocou com queda de container como segundo também risco, que seria na descida aqui do Porto de Santos, como erro de manuseio de carga. Isso, então volta um pouquinho, Vitor. Danos à carga, em função do risco. Qual risco? Qual causa? O danos à carga é o risco. Qual a causa? Manuseio inadequado da carga. Ok? O manuseio inadequado da carga é a causa do dano à carga. A gente não especificou o dano, a gente só está dizendo que houve um dano. Beleza? Esse manuseio inadequado, provavelmente quando a gente fala em inadequado, a gente está falando de um ser humano. É o ser humano que está, de alguma forma, manuseando mesmo com a mão dele, ou através da empilhadeira, ou de um portainer, que está manuseando inadequadamente a carga. Isso é a causa. Então, se eu tenho risco e a causa, eu vou lá para a frequência, severidade e grau de risco. Vamos lá. A gente chegou num consenso de que seria frequência ocasional, severidade crítica e risco crítico também. Tá, mas vamos lá, só devagar. Por que ocasional? Eu só queria que vocês explicassem por que vocês acham que é ocasional. Bom, a gente resolveu colocar em todas por não ser, sei lá, não tá carregando diamante, né? Não vai ter, tipo, todo aquele cuidado e tal com a carga, não tem toda uma preocupação. Porém, é algo a se levar em consideração, por isso que seria moderado, assim, eu diria, atenção sobre a carga.
Portanto, a severidade com o grau que ela pode entrar em contato com outros... Abaixa o volume, por favor, meu. O contato que ela pode ter com outras mercadorias, de repente está desencadeando um acidente ainda pior do que já seria o próprio acidente da carga, a gente resolveu colocar dessa forma. Tá, o ocasional, sempre lembrando, como a gente está falando que é o manuseio inadequado, o ocasional pode ser por um ser humano ou por um equipamento. Aí depois, para você colocar moderado, você colocou crítico. Crítico por causa da bateria em si, né? Porque quando acontece um manuseio inadequado, Sim. ela é crítica. Porque se fosse outra carga, não seria crítico, não é isso? Isso. Legal. E aí o ocasional com o crítico, igual o grupo da Thalita, deu moderado. Legal. Beleza, Vitor. Muito bem, muito bem. Então, turma, olha só o que eu vou fazer. Então, como nós conseguimos apresentar um grupo e a parte inicial de um outro grupo, e nós somos 40, devemos ter aí pelo menos uns 8 grupos, eu quero que vocês se preparem, turma, avisem aos outros alunos, e estou avisando, hein? O retorno foi muito chato, somente 17 alunos retornaram de 40. Isso é, poxa, para mim, que eu estou dando uma aula que é bastante influente para vocês com relação ao grau de risco, ao seguro, a como vocês vão identificar esse seguro internacional, o retorno foi muito baixo. Então, eu vou cobrar de vocês, efetivamente, no primeiro horário de quinta-feira, um retorno maior e vocês apresentarem, cada grupo já está prontinho para fazer essa apresentação. Pessoal, entendo que a internet hoje de vocês está muito ruim, por isso que eu pedi para um grupo só apresentar, mas o retorno foi muito baixo. Ok, turma? Eu, inclusive, nem sei porque também. A minha também não está 100% não. Não tem problema. Então, a gente vai reforçar esse exercício na quinta-feira, porque vocês têm que sair com capacitação sobre esse conteúdo, tá? Para que vocês entendam quando a gente fala de seguros internacionais, tanto de carga quanto de transporte, ok? Então, obrigado pela presença de hoje, pelo esforço que vocês tiveram para participar. Até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigada, professor. De nada. Tchau. Professor, boa noite aí. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Leandro.
Quem está aí comigo tem alguma dúvida? Natália, Marcela, Gisele, tranquilo? Ok, Marcela, tem problema. Na quinta-feira a gente refaz tudo novamente. Tchau, tchau.